A Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Repita bem forte, nós vamos. Só quem está acordado e quer vencer, nós vamos passar para outra margem. Fala assim, nós vamos chegar do outro lado. Amém. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Grave isso. Outros seguiam eles. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Fala para quem está, por que você é assim? Fala para 2 ou 3 assim, por que você é assim? Você não tem fé? Fala, por que você é assim? Você não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, nós ministramos, Senhor, esse povo, Senhor, com a fé de Abraão, Senhor. Nós ministramos, Senhor, a esse povo, Senhor, essa palavra, que Tu possa tocar na vida de alguém aqui, Senhor, para que eles possam experimentar, Senhor, aquilo que os discípulos experimentaram nesse texto. É o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ouvir é famoso pela tempestade. É famoso porque Jesus, Ele trouxe uma promessa. Vamos dar assim como um propósito, um alvo, talvez você entenda dessa forma. Mas Ele chegou e disse, nós vamos chegar na outra margem. E quando você olha a outra margem, você precisa entender qual era a margem que eles iriam. Sabe, Jesus não te chamou simplesmente para você andar com Ele sem um propósito. Deus não te trouxe para o reino dEle para você andar sem um objetivo. O Senhor não te trouxe, não te redimiu, não te cobriu com o seu sangue para você simplesmente estar aqui, mas não ter um propósito. Ou seja, você acorda e o que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Jesus está dizendo para ti, meu querido, você vai chegar na outra margem. Você vai alcançar algo que eu tenho para a sua vida e eu vou estar contigo. Você não vai estar sozinho, eu vou estar contigo. Só que aqui, quando você olha a outra margem, e no final eu vou falar qual é essa outra margem. Jesus chegou e disse, nós vamos alcançar a outra margem. E entrou no barco com todos os discípulos. E quando eles saíram, outros barcos começaram a segui-los. Sabe, queridos, quando nós falamos de pessoas inconstantes, quando nós falamos de pessoas que começam e não terminam, e hoje em dia nós temos, tudo tem uma desculpa científica, e eu não estou aqui sendo ignorante, me levantando contra a medicina, porque a medicina pode falar, não vai mais andar, mas o meu Deus faz essa pessoa andar. A medicina estudou para dizer, não vai enxergar mais, está cego, mas o meu Jesus pode dar vista aos cegos. É sobre isso que nós temos que entender. E quando você olha para esse texto, quando você vai entender esse texto, eu percebo uma coisa, hoje em dia as pessoas falam que as pessoas que não conseguem concluir, elas têm uma síndrome. Qual é o nome dessa síndrome? TDAH. TDAH. Ai, agora eu entendo por que aquela pessoa não consegue concluir. Eu vou dar um diplominha para ela, porque ela começa e não consegue terminar, porque ela tem esse negócio aí, que eu não sei nem o nome, nem quero saber. Você já reparou que as pessoas estão fazendo os outros se acostumar com uma síndrome? Meu querido, preste atenção, se a medicina, se a ciência fala isso, o meu Jesus está dizendo para você, eu te curei de tudo isso, você vai começar e você vai terminar, você foi feito à minha imagem, à minha semelhança. Você precisa crer nisso. Não sair com um diagnóstico de que é um coitadinho e que as pessoas agora vão aliviar a barra para você. Preste atenção, as pessoas podem até aliviar a barra para você, mas você não foi chamado para ser um frustrado. As pessoas podem até aliviar a barra para você, tentando justificar o porquê que você começa e não termina, tentando ser legal, mas eu não vou ser legal, eu vou ser verdadeiro, porque o caminho que eu prego é de verdade e de vida eterna, e a verdade é vida eterna, que Deus fez você para começar e para concluir tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Isso que nós temos que entender.
E aqui Jesus disse, vão para outra margem. E alguns foram seguindo. Imagine você, querido, talvez você não entenda, mas tem gente que está te seguindo. Talvez, principalmente agora homens que me ouvem aqui, pais, se você para, tem gente que estava te seguindo que também vai parar. Mulher, edifique a tua casa, não para, continua, porque se você parar, teus filhos vão parar, a tua casa vai parar. Jesus disse, eu quero que vocês atravessem a margem, dê um objetivo. E quantos aqui não começaram janeiro com um objetivo? Esse ano eu vou orar. Por que parou de orar? Esse ano eu vou jejuar. Por que tu parou de jejuar? Esse ano eu vou mudar de vida. Por que você não mudou ainda? Porque é junho. E sempre na metade as pessoas param. Não, esse ano você vai ver, pastor, esse ano eu vou liderar. Esse ano, eis-me aqui. Estamos em junho. E você não fez nada ainda. Não, pastor. Janeiro eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor, eis-me aqui para te servir. E o que você fez até agora? Estamos em junho. E você não fez nada até agora. Preste atenção, isso é espiritual. Preste atenção, isso não é uma brincadeira, isso não é o que a ciência diz que é, isso é espiritual. Enquanto você não entender que são demônios, são espíritos que param as pessoas na metade do caminho, você vai começar e não vai concluir. Se você pensar simplesmente que isso foi o acaso, que foi a crise, que foi simplesmente o governo, que foi a pandemia, você sempre vai usar alguém como desculpa por não ter concluído, quando na realidade isso é espiritual. Vocês vão chegar na outra margem, repita comigo, nós vamos chegar na outra margem. Do nada, na metade do caminho, levanta a tempestade. Aquela tempestade é totalmente espiritual. Aquela tempestade não foi Deus quem enviou, foi o inimigo que enviou. Aquela tempestade é um mundo espiritual tentando parar você na metade. É um mundo espiritual tentando te envergonhar. Aqueles que estavam te seguindo vão ver mais uma vez você parar na metade. Será que nós não conseguimos abrir os nossos olhos e lutarmos no mundo espiritual? De entendermos que nós temos que buscar a Deus com todas as nossas forças. Que nós temos que buscar a Deus um entendimento para quebrar esses principados, essas potestades, esses dominadores da nossa mente. Que na metade do caminho diz para você, você não vai conseguir. Quantos já ouviram essa voz? Quantos já ouviram essa voz? Hoje eu mandei no grupo dos líderes, Arnold Schwarzenegger, um vídeo de 10 minutos. Austríaco, a cidade devastada. Nasceu em 1947. E quando ele na escola ele viu um vídeo da América, ele falou, eu quero ir para a América, aqueles grandes prédios, grandes construções, eu quero. Todo mundo riu da cara dele. Falou, você ir para lá? E ele falou, eu vou para lá. E ele foi para lá, eu vou resumir, ele pagou o preço, ele se esforçou, ele trabalhou, ele chegou a ser governador. Ele venceu, e ele disse uma coisa, todo mundo dizia que não ia dar certo. Quando as pessoas diziam é impossível, ele dizia para ele mesmo, é possível. Quando as pessoas diziam não vai dar certo, ele dizia vai dar certo, eu vou conseguir. E ele disse, eu sou abençoado. Quantos homens e mulheres abençoados nós temos aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Bênção é autorização para prosperar. Repete comigo, bênção é autorização para prosperar. Se você é abençoado, Deus está dizendo para você, eu já te abençoei, para você avançar, igreja. Se você é abençoado, você não pode parar, você tem que avançar. Ei, meu querido, o passaporte já foi dado a autorização, é só avançar. Quantos vão avançar? Diga glória a Deus. E agora você olha para o texto, e simplesmente na metade do caminho, levanta-se uma tempestade, totalmente espiritual. E é inevitável nós olharmos, é inevitável nós não vermos que tudo isso é espiritual na sua vida, na minha vida, na vida de muita gente. Esse ano eu vou construir.
É junho, tu não comprou um tijolo até agora. Esse ano eu vou emagrecer. Tu já engordou 10 quilos. Dá um glória a Deus para não achar que é contigo. João, dá um glória a Deus mais alto. Sabe, nós temos que entender uma coisa. O caminho para nós chegarmos na outra margem, nós temos que primeiro entender que Jesus chamou discípulos. Chamou quem? Tem alguém acordado? Me ajude a pregar. Chamou quem? Se o Senhor chamou alguém aqui nessa noite para dizer, você vai chegar na outra margem, você não chega sozinho, você precisa estar do lado dos discípulos, você precisa estar do lado de Jesus. Sozinho você não vence a tempestade. Mas quem aqui já remou muito no mar? Diga amém. Quem nunca remou, levanta a mão para mim ver. Vou te levar, varão, comigo. Vou te levar. Homens eu levo, mulheres eu não levo. Agora esses dias eu saí para pescar com meu irmão e a gente foi remar. Pensa numa tragédia. Porque eu e meu irmão remando parecia o Toreto dando zerinho. Nós ficávamos andando em círculo. Nós remávamos de um lado e o barco ficava andando em círculo. Assim eu falei, mano, eu acho que esse negócio não vai dar certo. E ele, não, rema para o outro lado. Nós remávamos e ficava fazendo outra voltinha assim. Remar não é fácil. Preste atenção. Se o Senhor disse para você, você vai chegar do outro lado, a primeira coisa que para chegar do outro lado, claro, o que nós temos que entender é que nós temos que aprender a remar juntos para chegar do outro lado. Para chegar do outro lado, nós temos que entender que nós precisamos uns do outro. Sabe o que eu e meu irmão nós fizemos? Ele pegou o remo na direita e eu peguei na esquerda. E nós remamos juntos. Nós remamos 6 horas naquele sábado. E nós conseguimos. Porque quando eu cansava, ele remava. E às vezes eu remava mais devagarinho para ele remar mais forte e tal, né? De vez em quando a gente dá uma morcegada, mas não pode parar de remar. Fala para quem está assado, você cansa. E se você estiver sozinho, você para no meio. Mas se tiver o discípulo, você chega na outra margem. Tem alguém que está entendendo a importância da pluralidade do reino de Deus na sua vida? Quantos vão chegar na outra margem? Diga glória a Deus. Aprenda a remar junto. Aprenda a viver junto. É pluralidade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É você entender que Jesus está junto. Os discípulos andavam juntos. E então chegou um momento que todos estavam em pânico, desesperados. Mas estavam apavorados. Mas estavam juntos. Estavam em pânico, mas estavam juntos. E junto ali estava Jesus Cristo, o Rei da Glória. Sabe, quando você está sozinho, eu já remei sozinho no meu stand-up. E quando você rema sozinho, realmente você vai mais rápido, mas você não vai mais longe. Quem tenta andar sozinho, consegue andar mais rápido, mas não chega longe. Deus te trouxe a Quadrangular Church Búzios para dizer, tem um exército aqui que quer remar contigo. Tem um exército aqui que quer remar contigo. E se Jesus disse que você vai chegar na outra margem, você vai chegar em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Agora, quando você olha para esse texto aqui, eu fico impressionado porque Jesus, ele acalma a tempestade, mas agita os discípulos. Repete comigo, acalma a tempestade, mas agita os discípulos. Mais forte, acalma a tempestade, mas agita os discípulos. Fala para quem está do outro lado assim, tu está muito parado, vaso. Jesus vai te agitar nessas 6 semanas. Preste atenção. Quer que eu te agite? Posso te agitar? Quem deixa eu te agitar aqui através de Jesus Cristo vai te agitar. Quantos querem que Jesus te agite? Diga glória a Deus. Preste atenção. Jesus pega e fala para o vento, quieto, acalma-te. Mas vira para os discípulos e agita eles. Fala, vocês não têm fé. Vocês são tímidos. Jesus disse, eu vou acalmar a tempestade, mas eu vou agitar o coração de 2 ou 3 que vão alcançar outra margem, em nome de Jesus. Quer que eu te agite? Diga amém. Tu está ficando velho, o tempo está passando e você não sai do lugar. Está na hora de se agitar. O tempo está passando e tu não sai do lugar. Deixa eu te agitar. Está na hora de você abrir os teus olhos espirituais para chegar na outra margem. Eu vou te agitar mais um pouquinho. Tem gente que está realizando coisas relevantes e você está fazendo o quê?
Eu vou te agitar mais um pouco. Você gosta de culpar o governo, a mulher, o marido, a igreja, tudo. Mas é você que não está fazendo o que tem que ser feito. Começou a agitar aí, diga glória a Deus. Sabe, queridos, o reino de Deus é tomado por esforço. Você pode repetir isso, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu quero agitar 2 ou 3 aqui que vão chegar na outra margem. Onde está você? Onde está você que vai acordar nessas 6 semanas no nome de Jesus? Ah, pastor, mas eu estou velho. A idade não é um empecilho e não foi um empecilho para Abraão. Quando ele foi agitado, ele apresentou uma resposta. E a resposta o tornou pai de multidões. Talvez você está até aqui, olhando e vendo aquilo que Deus fez na vida de tantas pessoas. Eu quero dizer, o meu Jesus te chamou para nessa noite começar a fazer na sua vida e através da sua vida. O meu Jesus, ele acalmou a tempestade, mas ele agitou os discípulos. Tem uma geração que parece que está adormecida. Tem uma geração que parece que está vivendo um encantamento. Tem uma geração que está vendo os outros avançar e eles parados e regredindo. Ei, meu querido, você não foi chamado para parar no meio. Jesus não disse saiamos daqui e paramos no meio. Ele disse saiamos daqui porque nós vamos chegar na outra margem. Quantos vão alcançar a outra margem? Diga glória a Deus. Esse desânimo, ele acontece quando você começa a ouvir o barulho da tempestade, não o barulho da agitação do teu coração, que começa a dizer a partir de hoje, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Meus queridos, você faz parte de uma igreja que fala com autoridade sobre começar e terminar. Você está pisando em um ambiente que tem autoridade, que desse altar, já foi dito várias vezes, você vai conseguir, e as pessoas conseguiram. Você faz parte de uma igreja que tem autoridade, que quando tinha uma salinha, quantas salinhas? 3 por 8. A igreja, não é o pastor Daniel, porque eu não faço nada. É os discípulos remando junto, e tinha gente remando comigo desde o início. Coloque a mão na parede. Vamos colocar a mão na parede. Quem estava comigo naquela época, diga amém. Não, vocês não estavam tudo não. Só quem estava comigo naquela época, diga amém. Aí, já diminuiu amém. Eu falava, pega óleo ungido, mete a mão na parede, vamos ungir, porque eu quero essa sala do lado. Tinha um consultório, tinha o quê? A dona Marlene, proprietária da sala do lado, eu falei, dona Marlene, quando desocupar isso daí, eu queria essa sala para aumentar a igreja. Ela falou para mim, é um dentista, fez teto rebaixado, é tudo bonito, ele paga aluguel um dia, ele nunca vai entregar essa sala. Eu falei, vai entregar, vai entregar, vai entregar, vai entregar. Vai entregar, eu botava a mão na parede e falei assim, eu quebra ele, porque o teu reino precisa avançar, Senhor. Eu falei, Senhor, tu disse que ia mostrar a diferença daquele que serve para aquele que não serve, ele não te serve, eu te sirvo, Senhor, eu quero essa sala, eu quero essa sala. Mas ele não vai entregar 1 mês, quanto tempo? Dona Marlene para na frente com o Léo, lembra, Cris? Lembra, Abraão? Falou assim, ó, eu não sei o que deu, o dentista chegou e falou que quer entregar a sala, o senhor quer? Eu falei, eu quero, é tudo minha. Mas você vai ter coragem de quebrar isso aqui? Eu falei, tu não sabe a disposição que eu tenho de pegar na marreta. Não tem noção, não tem quebrando tudo. Quando nós terminamos, eu peguei e falei, vamos alugar a sala do lado, era a sorveteria. Eu falei, Senhor, tu sabes, Senhor. Eu te sirvo, eles eu não sei. Eu preciso dessa sala, Senhor. E todo o povo, lembra, Tetê, Ana Paula? Paulo botava o raiate, botava a mão, ungia e falou, Senhor, nós precisamos dessa sala. Infelizmente quebrou a sorveteria. Quando nós chegamos na esquina, tinha simplesmente, daquele lado tinha uma loja de piso, né, Del, não sei o quê. Ele foi lá e falou, pastor, o senhor está orando pela parede aqui também. Eu falei, não, agora a gente vai comprar um terreno. Compramos ou não compramos? Compramos, não tínhamos dinheiro, mas tinha atitude. Porque Deus mostrou a margem. Se Deus mostrou a margem, não interessa o recurso, não interessa as forças. Você pode estar fraco, mas quem está do lado está forte. Se você rema junto, você chega na outra margem. Quantos vão remar e vão chegar na outra margem? Diga glória a Deus. Compramos um terreno, perdemos o terreno. A prefeitura embargou. Eu cheguei para o povo, falei, compramos o terreno de 80 mil e perdemos. Está perdido até hoje do lado da Vistão ali. É a APP, Área de Preservação Permanente, venderam para a nossa igreja. E o pessoal falou, pastor, e agora? Falei, agora? Vamos comprar outro terreno.
Pastor, vamos comprar outro terreno. Aquele foi 80. No mesmo ano compramos um terreno de 120 mil reais. Esse que você pisa aqui, você pode dar um glória a Deus. Fizemos toda a terraplanagem desse local, sem R$1 no bolso. Luciano está ali, fica de pé, Luciano, por favor. Luciano, o único pedreiro que nós tínhamos à disposição, trabalhava de graça, porque a igreja não tinha condição de pagar R$1 para ele. De graça, das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Não era quando dava, era todos os dias. Todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite. Tem que pagar, pastor, o aluguel das 3 salas. Tem que pagar a prestação do terreno. Pastor, e o senhor ainda vai construir? Eu falei, vamos construir. Como? Jesus mostrou outra margem, nós vamos remar junto, a gente vai chegar do outro lado. Para de dizer que você não vai chegar do outro lado porque você não tem condições. Pode ser que você não tenha força, mas quem está do teu lado mais o outro. Olha para quem está do teu lado, olha quanta força tem do teu lado. São os discípulos de Jesus que vão te ajudar a chegar onde Jesus te mostrou. Você pode dar um brado de júbilo, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Terminamos o prédio. Quando terminou o prédio, era lindo o prédio. Todo no granito. Pensa num granito Siena. Foi gasto 40 mil reais naquele granito todo, lindo. Um dia eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou para mim, derruba e faz outro. Ele me mostrou a outra margem. Ele mostrou o quê? Me ajuda a pregar. Ele mostrou o quê? Eu reuni Tetê, Ana Paula, Vera, Paulo. Paulo foi uma primeira construção ainda. Eu falei, nós vamos derrubar tudo e vamos fazer outra. Ele falou, pastor, você é doido? Eu falei, não, Jesus mostrou outra margem. Fala para quem está, pegamos na marreta. Quebramos tudo. Ah, meu querido, eu não quebrei sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém chega na outra margem sozinho. Jesus te trouxe aqui para você entender uma coisa. Ele mostrou a margem, mas não é para você chegar sozinho. Viva a pluralidade do reino de Deus. Vença o desânimo. Quando tem discípulo do teu lado que fala, está difícil, não tem mais o que fazer. Tem o que fazer. O que vamos fazer? Chame a Jesus. Quando você tem discípulos do seu lado, eles sabem quem é que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Mas o homem remou até enquanto pôde. Quando você faz o natural, Jesus se levanta para fazer o sobrenatural. Quando você se esforça, dá tudo de si, então Jesus se levanta e fala, se você fez a sua parte, deixa que agora eu vou fazer a minha. Mas nós vamos chegar na outra margem. Tem alguém que pode glorificar a Deus? Quantas pessoas por conta do desânimo pararam porque estavam sozinhas? Estavam como? O Senhor não te chamou para andar sozinho. Talvez você é crítico demais para andar com os outros. Talvez você tenha um espírito tão fundamentado em críticas que você olha, o som estava muito alto. Mas Jesus, ele tem uma obra na tua vida e quer fazer algo muito forte. Aí agora o som está muito baixo. Preste atenção, para andar junto. Para andar junto você vai ter que abrir mão de muita coisa. Para andar junto você vai ter que entender que ninguém é igual a você, Pedro. Para andar junto você vai ter que entender que nem todo mundo é como você, Tiago. Nem todo mundo pensa e vê as coisas como você pensa. Mas preste atenção, você precisa de todos eles para alcançar outra margem. Se Deus te fez uma promessa, você vai alcançar, mas viva a pluralidade do reino de Deus. Você pode dar um glória a Deus? O problema é que ninguém é bom o suficiente para andar contigo, Daniel. O problema é que ninguém pensa como você. Você é o cara, você é o top dos top. Quantos que você conhece que são bons, mas não chegam a lugar nenhum? Quantas pessoas que você conheceu, que você sabe que são muito melhores do que você, mas você está muito na frente deles. Por quê? Porque eles andam sozinhos. Deus te mostrou uma margem. Eu não sei qual é a margem que Ele te mostrou. Mas se Ele mostrou, Ele está dizendo para você, eu já te abençoei, eu já te autorizei para você chegar. E eu não te envio sozinho. Eu estou colocando discípulos do teu lado. Onde estão os discípulos para glorificar a Deus? Onde estão os discípulos para dar um brado de júbilo em nome de Jesus? Eu encerro aqui falando, por que você acha, por que você imagina que o inimigo colocou uma tempestade na metade do caminho? Quando ele falou, vocês vão chegar na outra margem, era chegando na Galileia. Era chegando lá onde estaria Jairo.
onde estaria a mulher do fluxo de sangue. Só que na metade do caminho, repete bem forte, na metade do caminho, tinha Decápolis. Decápolis é onde Jesus ele para e vem um endemoniado que tinha um demônio tão forte nele que ninguém conseguia segurar, que ele morava nos cemitérios e ninguém conseguia prender ele. E ele vem simplesmente e se prostra diante de Jesus e fala que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Presta atenção, sabe por que o diabo joga tempestade? Porque tem gente que está endemoniada e Jesus vai usar você para libertar essas pessoas. Tem muita gente que está amarrada, que está presa, que já tentou de tudo e não consegue. Se você para nessa tempestade, eles não vão ser libertos. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui, não para. Pessoas serão libertas através da sua vida. Quando eles saem de Decápolis, acontece uma coisa. Preste atenção, repete comigo, tempestade. Olha aqui, me ajuda, já vou encerrar. Desânimo é quando você não olha para outra margem. Desânimo é quando você simplesmente baixa a cabeça e não consegue mais visualizar outra margem. Olha só, pastor, eu estou desanimado. Beleza, tempestade, repete comigo, tempestade. Segundo obstáculo agora, endemoniado, mais forte. E agora rejeição, porque o pessoal de Decápolis, por conta que os demônios entram nos porcos e os porqueiros rejeitam ele. Preste atenção, tempestade, endemoniados e rejeição. Mas Jesus não falou nada disso, só falou tem uma outra margem. Tem uma outra margem. E você vai ter que vencer tempestade, espíritos malignos, rejeição. Mas você vai chegar na outra margem, em nome de Jesus. Mas pastor, eu não posso ser rejeitado, senão eu fico triste. Eu não consigo, eu travo. Você trava se estiver sozinho, porque se tiver alguém do teu lado, vai dizer, não para, eu estou contigo, vamos chegar na outra margem, dá a mão. Mas eu não consigo, você vai conseguir dar a mão. Você vai chegar na outra margem. É sobre isso que nós temos que entender. Venceram tempestade, bem forte, tempestade. Demônios, rejeição. Mas olha aqui, passaram do meio. Eu quero profetizar alguém passando no meio hoje. Preste atenção, você, pastores, líderes de célula, membros. Eu não estou pregando para, é para aquela pessoa, é para mim, é para você. Tem muita gente da minha equipe que não consegue romper também. Quando eu entrei na igreja, eu falei com 2 membros da igreja ali, eu também tenho algo que está travado, tá? E eu vou vencer em nome de Jesus. Deus me mostrou outra margem, eu vou chegar. Eu não sei se você está aqui por estar, mas tem um grupo aqui que está entendendo que o Espírito Santo está falando, aquilo que Ele está liberando, e Deus vai destravar na vida desses que creem em nome de Jesus. Eles passaram do meio, passaram de onde? Passaram do meio, mas tempestade, demônio e rejeição. Repete comigo, tempestade. Mas não pararam. Não pararam. Jesus, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o demônio. Mas a rejeição não repreendeu, era algo que eles tinham que vencer. Rejeição é algo que você precisa dizer assim, eu posso ter sido rejeitado por esses, mas não fui rejeitado por Jesus. Todos me abandonaram, mas Jesus está comigo na tempestade, Jesus está comigo quando o demônio se levanta. Jesus, ele está comigo todos os dias. Você não foi rejeitado por Jesus. Passou do meio. Quantos passaram do meio? Quantos passaram do meio? Quando eles passam do meio, Abraão, não tem tempestade. Passou do meio, não tem endemoniado. Passou do meio, não tem rejeição. Tem ao contrário. Eu quero dizer alguma coisa para alguém aqui, ó. Tem gente que está com medo da outra margem porque foi rejeitado em Decápolis. Preste atenção. A Bíblia diz que quando eles chegam na outra margem, tinha uma multidão esperando eles. Quando eles chegam na outra margem, tem muita gente, a gente estava ansioso pela chegada de vocês. Quando eles chegaram na outra margem, até príncipes, como Jairo, príncipe de sinagoga, se prostrou e disse, olha, eu preciso de você, Jesus. Quem é os discípulos que andam contigo? Porque eu também quero andar contigo. Preste atenção, quem passa do meio vive aquilo que Deus tem na outra margem para a sua vida. A mulher do fluxo de sangue foi curada, a filha de Jairo foi ressuscitada, e muitos outros milagres aconteceram porque eles venceram no meio. Espíritos malignos sempre vão atuar no meio para te paralisar.
Espíritos malignos sempre vão levantar as tempestades, os demônios e a rejeição, para gerar desânimo na tua caminhada. Tem gente que fala assim: por que você não vem na igreja? Eu estou desanimado. Você acha que foi Deus que plantou esse sentimento? Ou foi o inimigo? Se for o inimigo, é espiritual. Se é espiritual, nós vamos quebrar essa maldição do meio na tua vida, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a obra, ele não para na metade, mas ele completa a boa obra que ele começou até o final.